Isso aqui é um estudo maravilhoso, extraordinário, que vai mudar a sua vida para sempre. Porque a minha mudou. Espero que mude a sua também. Para melhor, obviamente. Para o crescimento espiritual. James Gilland, mensagem urgente à humanidade. A humanidade está vivenciando profundas mudanças globais. Gratidão à equipe de redação, a Cris, a Leonie, né? O Rogério, e também ao Douglas McGregor, do portal Olhar Digital. A humanidade está vivenciando profundas mudanças globais, devido às frequências galácticas recebidas e à chegada dos nossos ancestrais, os semeadores, Enk. Então, os nossos ancestrais estão todos presentes no nosso sistema solar. É assim que chegaram os semeadores, que são os nossos criadores. Lembrando que Deus criou os criadores, que são os seres primordiais. Os seres primordiais criaram outros seres. E esses seres que foram criados pelos seres primordiais, com o tempo, também se tornaram semeadores. Este é o ciclo, é o processo da evolução. Fantástico. E um dia nós também seremos semeadores de mundo, fazendeiros. Sensacional, maravilhoso. A humanidade está vivenciando profundas mudanças globais, devido às frequências galácticas recebidas à chegada de nossos ancestrais, extraterrestres antigos, que estão causando colapso do sistema de controle milenares. Verdade. Os senhores extraterrestres negativos e seus asséculos humanos, também conhecidos como estado profundo, verdade, meus amigos, porque os extraterrestres negativos já foram devidamente expulsos daqui, mas ficaram o que? Os seus representantes. Que tem o sangue e a linhagem desses extraterrestres negativos e continuam com a mesma agenda. Estão sendo expostos e serão responsabilizados pelos seus crimes hediondos e cometeram, de acordo com o veterano contatado e autor James Gilland. Realmente um vídeo sensacional, apenas de 12 minutos, do James Gilland. Ele afirma que nossos ancestrais extraterrestres são seres benevolentes, altamente evoluídos, que estão fazendo contato com os humanos, receptivos em todo o planeta. Lembrando que é exatamente isso que os nórdicos que entram em contato com o JP estão notificando. Nós estamos entrando em contato com as pessoas de coração puro. E este contato vai se intensificar ainda mais, e agora está sendo confirmado pelo James Gilland. O estado profundo está se esforçando para impedir tais contatos, com o intuito de atrasar as mudanças monumentais que estão chegando ao nosso planeta. Abaixando a frequência das pessoas, as pessoas cada vez mais céticas, narrativa de invasão alienígena, que eles são todos maus, que eles podem invadir, como o serviço que está fazendo o Luiz Elizondo, por exemplo. Cabe àqueles que buscam libertar nosso planeta do controle negativo, fazer o contato com extraterrestres benevolentes, que estão ajudando a limpar os bastiões restantes do poder negativo. Ou seja, o estado profundo, que representa esse grupo de extraterrestres negativos, os Nebo. Gilland passou 40 anos promovendo protocolos de contato iluminado. Interessante. Assim como o Dr. Greer, o James Gilland também tem protocolos de contato com extraterrestres. O Dr. Greer é o C5, contatos imediatos do 5º grau, e o Gilland tem algo similar, com inteligências extraterrestres, que chama E7, da sigla E7, contato iluminado com inteligências extraterrestres. Gostei do nome. Contato iluminado com inteligências terrestres E7, do James Gilland, por meio do seu rancho em Mt. Adams, em Washington. Ele e muitos visitantes do rancho E7 experimentaram contatos diretos com extraterrestres, mestres ascensionados, celestiais, seres da Terra interior e muitas outras entidades. Isso já está acontecendo. Além disso, ele e os visitantes tiraram milhares de fotos. Eu vou mostrar algumas dessas fotos para os senhores e para as senhoras. E fizeram vídeos de OVNIs ao redor do mundo, do Monte Adams, tá? De OVNIs ao redor do Monte Adams, e também seu novo rancho, a Ilha Grande do Havaí. Post Dr. Michael Salla. Aliás, o Michael Salla entrevistou o James Gilland, que você acha no canal dele, Exopolitica Today.
Primeiro, a religião e a espiritualidade. Primeiro tópico. Primeira mensagem dos nossos amigos extraterrestres. Mensagens recebidas pelo James Gillett e sua equipe. Alguém vai falar assim, mas foi canalização de uma pessoa. Não. Centenas de pessoas receberam essa mesma canalização. Aí muda o quadro completamente. Centenas de pessoas. Não foi uma, não foi duas, 20. Com o mesmo conteúdo, com a mesma informação. Isso já seria o suficiente para ser reconhecido dentro de um protocolo científico. Porque não tem conhecimento. Porque assim, uma coisa é uma pessoa falar sozinho. Tirou da cabeça dele. Mas quando você tem centenas de pessoas com o mesmo discurso, aí a coisa muda completamente. Primeiro, a religião e a espiritualidade. Ao longo dos tempos, a religião foi distanciada de sua verdadeira essência espiritual e do conhecimento. No princípio, isso aqui é uma coisa que eu já falo há muito tempo no canal. Ciência e espiritualidade eram uma só, duas faces da mesma moeda. Pura verdade. Ciência e religião não havia qualquer tipo de distinção. No entanto, forças sombrias subverteram essa união, transformando-o em religião e um instrumento de controle, manipulação e divisão. Verdade. Para dividir, para conquistar. É uma ferramenta de controle. E também para prender as pessoas para que elas não possam realmente despertar. Aquele vínculo de dependência, pessoas que estão ainda amarradas a dogmas e a sistema de crenças. Essas oligarquias sombrias querem manter a humanidade em um estado de ignorância e medo. Verdade. Medo do inferno. Você vai para o inferno se você fizer isso. Se fizer antes do casamento, vai para o inferno. Se você comer isso, vai para o inferno. Medo. Tirando-nos do caminho do despertar espiritual. 2. Então, é importante o quê? Começar a rever os seus conceitos. Ficar mais amarrado a sistema de crença. Primeira mensagem dos nossos amigos extraterrestres. Para que você esteja apto para esse grande encontro. 2. Seres de outras dimensões extraterrestres e seres altamente espirituais estão entrando em contato com a humanidade há 400 mil anos. Verdade. Segundo a Helena, os Anunnakis já estão aqui há 320 mil anos. Né? Os Arya Sittim há mais de 400 mil anos. Então, é um número aqui bastante razoável do James Gillett. É um tempo bastante razoável. Pode ser isso mesmo. Através de vários contatados de vários avatares, como Jesus e Buda, Krishna, entre outros mestres, que vieram para a Terra a fim de conscientizarem a raça humana do seu verdadeiro propósito no universo. Pena que o ensinamento de Jesus foi subvertido e transformaram esse ensinamento de amor, de fraternidade, em religião dogmática, para conquistar e dominar e controlar as pessoas e jogar uns contra os outros. Infelizmente. O mesmo sucedeu com todos os grandes mestres. Mesmo os ensinamentos de Buda também foram subvertidos, numa escala menor, mas foram também, infelizmente. Assim também como os ensinamentos de Krishna. E assim por diante. Infelizmente. E de todos os grandes mestres que aqui estiveram. Lembrando, meus amigos, que todos os mestres, os grandes mestres, estiveram no mundo, são todos extraterrestres. É isso que os extraterrestres estão te contando. Esta é a grande revelação. Ok? São extraterrestres. Para trazer o quê? Uma mensagem de empoderamento. O poder está dentro de você. Ter essa conexão direta com a fonte. Amor, fraternidade, a lei universal. Para que as pessoas possam realmente se conscientizar sobre a lei universal do amor. Este sempre foi o teor, o bojo da informação desses seres alados. Entre aspas, porque na verdade são seres extraterrestres e alguns hiperdimensionais, de densidade superior. 3. O aumento desses contatos nos últimos 70 anos, e é verdade, porque a aparição de OVNIs nos últimos 70 anos aumentou num ritmo vertiginoso, através do que conhecemos sobre OVNIs, nada mais é do que um apelo eloquente dessas entidades para que o grande contato final definitivo aconteça. Maravilhoso. Espetacular. Aparição chamando a sua atenção para você se conscientizar e estar pronto para esse grande contato. Só que para isso você precisa se descontaminar.
Retirar esse elo que você tem ainda com a Matrix, porque ainda muitas pessoas guardam resquícios da Matrix no seu coração, principalmente com relação a traumas e sistemas de crenças. Crenças limitantes. 4. Os escuros utilizam a narrativa da ufologia dos tic-tacs. Aqui, ó. Olha aqui, que beleza, né? Turminha da invasão alienígena. Pois bem, no último congresso dos Estados Unidos. Os escuros utilizam a narrativa da ufologia dos tic-tacs e de segurança nacional. Carreta furacão tá aqui, da invasão alienígena. De segurança nacional para obscurecer os verdadeiros contatados com extraterrestres, benevolentes, que desejam o bem da humanidade, que são perseguidos e desacreditados. Verdade. Por que será que o Dr. Greer não tem o espaço do Luiz Zondo? Por que será que o Dr. Greer não é convidado para ir para a CNN? Veja que o Dr. Greer tem 700 testemunhas entre militares e agentes de inteligência e documentos classificados. Se você for comparar a bagagem e a informação do Luiz Elizondo com o Dr. Greer, é um abismo profundo. Não tem como comparar. Mas quem vai ser convidado é o Luiz Elizondo. Por quê? Porque ele simplesmente corresponde à narrativa que o sistema quer. Diferente do Dr. Greer. Diferente do Michael Salla. Só que agora, na nova gestão do Loirão, isso irá mudar. Os verdadeiros denunciantes que vão mudar esse mundo vão realmente comparecer no Congresso dos Estados Unidos. 5. Meus amigos, o James Gillett está sugerindo que no Congresso dos Estados Unidos, denunciantes e contatados irão também se apresentar e os extraterrestres irão se manifestar dentro do Congresso dos Estados Unidos. Lembrando que os extraterrestres conseguem operar em várias faixas de frequência diferentes. Faixas de frequência diferentes. Segundo o doutor Robert Moore, tá, existe o documento da CIA que comprova isso, tá? Para quem duvida. Existem várias faixas de frequência onde operam seres do mundo dos desencarnados. E eles circulam o nosso planeta, como se fosse um anel. Então, existem vários anéis diferentes, dependendo do nível de consciência dos desencarnados, eles habitam numa frequência em determinado tipo de anel. Por isso que falam quando a pessoa morre e vai para o céu. Literalmente, ele vai para o céu mesmo, isso é ciência. Ele vai para o céu. Dependendo do seu nível de consciência, ele vai habitar ali com um determinado tipo de seres, com o mesmo nível de consciência. E também dependendo do seu conhecimento espiritual, com a mesma frequência, com a mesma vibração. Existem várias faixas de frequência. E essas faixas de frequência operam seres desencarnados. Ok? Muito bem. Agora existem faixas de frequência também de seres encarnados, físicos, diferentes. Esses seres simplesmente, meus amigos, irão aparecer na meia fase, meio físicos, meio espirituais. Na frente das câmeras, de modo que eles possam ser filmados. De modo que eles possam realmente interagir com as pessoas. Eles vão falar e as pessoas poderão ouvir. Será realmente espetacular. 5. Todos os nossos ancestrais antigos, sobre esse tópico, eu tenho um estudo completo, tá? Explicando isso, mostrando os documentos desclassificados. Isso foi estudado pela CIA. Tá? Isso não é teoria da constipatória, isso é ciência. Pois bem. 5. Se vocês querem saber mais sobre isso, eu posso fazer um especial. 5. Todos os nossos ancestrais antigos, que originaram todas as crenças que são hoje as principais religiões do mundo, estão de volta. Eles voltaram. Essa é a verdadeira volta do Messias. Não é só a volta de Jesus, é a volta de Buda, é a volta de Krishna, é a volta de Enki, de todos os grandes mestres. E eles não estão voltando aqui, meus amigos, para pisar na terra para serem adorados. Longe disso. Aliás, eles têm aversão de adoração. Quem gosta de adoração é ser negativo. Isis também está aqui. Nihursak. Seres maravilhosos que foram deificados no passado para coordenar a transição planetária. Depois que a humanidade tiver um mínimo de nível de consciência para conseguir interagir com esse ser sem que se prostrar no chão, sem se achar um verme miserável, aí eles vão interagir conosco. Talvez vai demorar um tempo ainda. Talvez uns 3, 4, 5 anos.
Para isso, vai ter que ser realmente reformulado, as pessoas terão que ser descontaminadas do sistema de crenças. Pois bem, porque eles querem ser tratados como um igual a nós. Jesus quer ser tratado como ele um igual a você. Buda, mesma coisa. Krishna, a mesma coisa. Enki, idem. Todos. Pois bem. Para reivindicar seus verdadeiros ensinamentos que foram sequestrados e subvertidos pelos escuros. Esse é o objetivo. O verdadeiro ensinamento. A verdadeira consciência sobre os seus ensinamentos. Isso é o despertar da consciência. Este é o propósito da volta desses seres. Para subjugar a humanidade no medo e jogar uns contra os outros.